Deve chegar hoje ao Congresso o projeto com nova meta fiscal. Comissão Especial do Impeachment se prepara para retomar trabalhos. E o novo ministro da Justiça deve ser ouvido em audiência pública nesta semana aqui no Senado. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. A proposta de nova meta fiscal vai ser votada pelo Congresso Nacional em sessão marcada para amanhã, às 4 da tarde. O ministro do Planejamento, Romero Jucá, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciaram previsão de déficit nas contas públicas. Será de 170 bilhões e 500 milhões de reais. O presidente interino, Michel Temer, deve trazer hoje ao Congresso o projeto com a mudança na meta. E também hoje, a Comissão Mista de Orçamento tem reunião marcada para analisar a proposta do governo. Será às 4 da tarde. A Comissão Especial do Impeachment retoma seus trabalhos em reunião marcada para as 11 horas da manhã desta terça-feira. Os senadores vão definir o cronograma de atividades para a próxima fase do pedido de afastamento da presidente Dilma Rousseff. A segunda fase dos trabalhos da Comissão Especial do Impeachment é chamada de dilação probatória. Essa fase é dedicada basicamente à produção de provas e de alegações e vai culminar com um parecer que é o chamado parecer da pronúncia, que entenderá se houve ou se não houve o crime de responsabilidade. A presidente afastada tem prazo até 1º de junho para apresentar sua defesa. Qualquer questão processual será definida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que desde o dia 12 comanda os trabalhos da Comissão Especial do Impeachment. O presidente do Supremo Tribunal Federal tem uma função básica de ser o órgão recursal, então muitas das questões já serão dirimidas nesta segunda fase. Lewandowski continuará a despachar de seu gabinete no Supremo. Somente se o pedido de impeachment for aprovado por maioria simples em plenário e passar a terceira fase, que é a do julgamento propriamente dito, é que o ministro vai, em pessoa, presidir as sessões. O presidente da comissão de impeachment, senador Raimundo Lira, não quer usar todos os 180 dias de prazo para chegar ao veredito. Ele não pode ser curto, que prejudique a defesa da presidência, da presidente da República, nem pode ser tão longo que criaria dois problemas para o país. O primeiro é que coincidiria com o período das eleições municipais e o segundo criaria uma ansiedade por parte da sociedade brasileira, porque um prazo muito longo iria exatamente coincidir com o término dos 180 dias. Então nós não vamos encurtar a ponto de aparecer, de dar a impressão que houve assodamento, nem vamos alongar ao ponto de criar essa grande dificuldade para o país. Nessa fase dos trabalhos, a presidente Dilma Rousseff poderá, se quiser, apresentar sua defesa à comissão pessoalmente ou por escrito. Para que ela seja definitivamente afastada, são necessários os votos de 54 senadores, ou 2/3 do total. E hoje a Comissão de Direitos Humanos tem 2 reuniões. Às 9 horas, uma audiência pública debate o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros e de entrega de mercadorias, com o uso da motocicleta. E às 2 da tarde, outra audiência pública, desta vez para discutir a crise política, econômica, social e ética no Brasil, à luz dos direitos humanos, com foco no direito dos trabalhadores em comunicação. Entre os convidados estão ex-funcionários da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e o presidente da Associação Brasileira das Emissoras Públicas. O desligamento do sinal analógico da TV aberta no Brasil já foi tema de várias audiências públicas no Senado. O especial Cidadania desta semana, produzido pelo Jornal do Senado, vai falar do cronograma de transição para o sinal digital, divulgado pelo governo, e das vantagens da nova forma de transmissão. O especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira mostra que até o fim de 2018 a TV aberta em boa parte do Brasil deixará de ser analógica e passará a ser digital. Na TV digital, a qualidade da imagem e do som é muito melhor e o telespectador tem acesso a recursos como a multiprogramação e a interatividade. A reportagem é do jornalista Anderson Vieira. Ele mostra que o Ministério das Comunicações fez um calendário para o desligamento da TV analógica.
Em outubro, o sinal se tornará exclusivamente digital em Brasília e nas cidades vizinhas. Para não ficar sem televisão, o telespectador tem que comprar um conversor de sinal, se o aparelho for antigo. A outra opção é adquirir um televisor moderno que já vem preparado para as transmissões digitais. Os senadores já fizeram várias audiências públicas sobre essa questão e cobram do governo que o cronograma seja cumprido e que o acesso da população à TV seja garantido. Especial Cidadania, toda terça-feira, no Jornal do Senado. O Senado realiza nesta terça-feira, às 11 da manhã, uma sessão especial para a entrega do diploma José Hermílio de Moraes. O prêmio foi criado em 2009 para homenagear empresas e empresários de destaque no setor industrial brasileiro. O prêmio é entregue a cada ano em sessão especial do Senado, durante a Semana do Dia Nacional da Indústria, celebrado em 25 de maio. Os homenageados são escolhidos por um conselho formado por 15 senadores. O diploma leva o nome de um grande empresário pernambucano que fez carreira em São Paulo. José Hermílio de Moraes também foi senador de 1963 a 1971 e ministro da Agricultura. Ele é o fundador do Grupo Votorantim, ainda hoje uma das empresas mais bem-sucedidas do país nas áreas de cimento, mineração e metalurgia, siderurgia, celulose e papel, entre outras. Nesta 7ª edição, vão receber o prêmio os empresários Abílio Diniz, paulista, fundador dos supermercados Pão de Açúcar. Jandir José Milan, catarinense radicado em Cuiabá, atua no setor moveleiro, preside a Federação das Indústrias de Mato Grosso e é vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. José Augusto Vieira, sergipano, tem negócios nas áreas de alimentos, agropecuária, embalagens, construção civil e exportação. E nesta semana deve falar à Comissão de Constituição e Justiça o novo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Vamos conversar ao vivo sobre essa audiência com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, que tem mais informações sobre a CCJ e também sobre outras comissões. Roberto, quando o ministro vai vir aqui e sobre o que ele vem falar? Bom dia, André. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ele vem à Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira. Ele deve falar sobre declarações que ele deu à imprensa logo após tomar posse de que poderia haver mudanças no processo de escolha do Procurador-Geral da República, cargo que hoje é ocupado por Rodrigo Janot. Logo após esse anúncio, ele foi desmentido pelo presidente interino Michel Temer, que disse que o processo vai continuar sendo a tradicional lista tríplice escolhida pelo Ministério Público Federal. Ou seja, o Ministério Público Federal vota, escolhe 3 candidatos, então um deles é nomeado pelo presidente da República e esse candidato então é sabatinado e votado pelo Senado Federal. O ministro também falou que pretende fazer uma revisão dos últimos atos da presidente Dilma Rousseff, que foram os decretos que foram assinados desde a abertura do processo de impeachment em dezembro de 2015 até o afastamento do cargo agora no dia 12 de maio. Foram 75 decretos que foram assinados e boa parte deles tratou da desapropriação de terras para fins de reforma agrária, para regularização de terras indígenas e quilombolas. Outros temas que foram, em abril, 25 deles desapropriaram um total de 56 mil hectares de terras. Outros estavam ainda de cargos comissionados em diversos órgãos públicos de programas de prevenção ao mosquito Aedes aegypti e de acordos firmados com outros países. Me diga uma coisa, ainda falando sobre a repercussão do novo governo aqui no Congresso, a reforma ministerial, ela vai ser tema de uma audiência pública essa semana, né? Sim, sim. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, ela vai debater a fusão dos ministérios dessa área de Ciência, Tecnologia e Inovação com o das Comunicações, também promovida pelo governo interino. Esse debate ele vai acontecer com a comunidade científica. A comissão ela aprovou 4 requerimentos de audiência. Na última audiência vai ser chamado o ministro das Cidades do governo interino, Gilberto Kassab. Mas nessa que vai acontecer nesta terça-feira, a comunidade científica vai ser ouvida. Foram chamados representantes da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Academia Brasileira de Ciências, as fundações de pesquisa e as universidades. E que outros destaques de comissões você tem hoje?
Na semana, Amanhã, né? a Comissão de Direitos Humanos pode votar uma proposta que pretende facilitar o processo de adoção no país. O que acontece? Vai se mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente para flexibilizar as exigências para os pais. O casal adotante vai poder adotar mesmo que somente um dos dois cumpra o requisito de que ser 16 anos mais velho que a criança. Hoje, os dois precisam cumprir essa exigência de ser 16 anos a mais que a criança que eles pretendem adotar. Também, na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça volta a se reunir para votar propostas como a que prevê que diretores de agências reguladoras sejam escolhidos por processo seletivo público. A ideia é que eles deixem de ser escolhidos apenas por indicação e eles devem ter mais de 35 anos, reputação ilibada e idoneidade moral, e vão ter que comprovar que têm conhecimento técnico sobre o setor regulado da agência. Depois da seleção, eles vão passar por uma sabatina e por votação no Senado. A proposta limita ainda o número de cargos comissionados nas agências a 1/10 do total de servidores ativos. André. Muito obrigado, Roberto. Você acompanha outras notícias na página da TV Senado na internet e também ao longo da nossa programação, nos boletins do Senado Agora. Até a próxima.